bonitos e bonitas, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês um tema que surgiu em minha vida há alguns anos atrás. Vocês sempre vão ver aqui no meu canal algo muito real em que eu vivi ou no qual eu estou vivendo. Então eu vivi alguns anos atrás um problema e apareceu uma pergunta na minha mente, né? Por que eu sou quem eu sou? Essa pergunta surgiu na minha vida num momento de uma crise muito difícil, uma crise existencial que eu estava vivendo. Eu não aceitava ser quem eu era, né? Eu, Gleice, não aceitava ser quem eu era. Eu queria ser uma pessoa diferente. Eu vou primeiro falar de características físicas e depois eu vou dizer de características temperamentais, né? Então eu queria ser mais alta, eu queria ser mais magra, toda mulher quer ser mais magra, né? Mas não a um ponto de uma crise existencial, entendam bem, eu estava vivendo um momento de crise existencial, né? Que apontava para uma coisa muito mais profunda do que simplesmente você querer emagrecer, né? Porque se você quer emagrecer e você sente que você precisa emagrecer, não é uma crise, você tá se olhando, não tá legal em determinadas roupas, você toma uma atitude de coragem, né? Que eu falei ontem no outro vídeo, e você começa a ter uma atitude e começa a iniciar um processo de emagrecimento até atingir o seu objetivo. Mas o vídeo de hoje, né, ele está relacionado a uma crise existencial, né, de por que eu era quem eu era, né, quais as minhas melhores características que eu ainda não tinha descoberto, né. Então, como eu estava falando, eu queria ser uma pessoa mais alta, eu queria ser uma pessoa mais magra, eu queria ser uma pessoa diferente, falar diferente, ter um temperamento mais brando, falar mais calminho, ter paciência, tudo aquilo que não era a Gleice. Porque eu sou uma pessoa totalmente espontânea, ligada no 220, né? Eu gosto de me movimentar, de fazer as coisas. Eu tô sempre em movimento. Quando eu não estou com o meu corpo em movimento, a minha mente, né? Ela está todos os momentos em movimento, pensando mil coisas do que fazer, como fazer. Eu tô sempre em movimento. Isso às vezes me leva até à exaustão, né? Mas isso é um assunto para um outro vídeo, né? Mas eu estava passando por um momento muito complicado, que eu não queria ser quem eu era. E isso apontava muito também de coisas que eu ouvia quando eu era criança, né? Porque quando você tem filhos, né, nenhum filho é igual ao outro. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos e os meus filhos são Gabriel e Mateus, e o temperamento do Gabriel não é igual ao do Mateus, e o do Mateus também não é igual ao do Gabriel. E eu fui criada, né, junto com meu irmão, e nós somos completamente diferentes de personalidades, né? Mas a minha mãe, ela queria que eu fosse igual ao meu irmão. Toda mãe faz este terrível erro. Se você é mãe, não faça isso, por favor. Se você tem 1, 2, não, né? Porque não dá pra comparar, mas ainda assim dá. Você consegue comparar com o filho da vizinha, com o seu sobrinho. Não faça isso. Não compare as pessoas, não compare os seus filhos, porque isso pode gerar um terrível trauma na vida deles e lá na frente pode criar uma crise existencial na pessoa. Amém? Não façam isso. Mas a minha mãe não tinha essa sabedoria, e aí ela queria que eu fosse igual ao meu irmão.
Meu irmão é uma pessoa totalmente centrada, mais calmo, passivo, ele não obediente, tudo que a mamãe falava, ele obedecia enfim, não contrariava os meus pais, né? Ele tinha uma personalidade totalmente diferente da minha. E eu não, eu sempre fui uma pessoa de fazer muitas perguntas. Então eu sempre fui muito questionadora, né? A minha mãe falava não e eu queria saber o porquê do não, né? E com isso também imprimia um pouco de uma personalidade que podia ser confundida com desobediência, né? Naquela época, os filhos não podiam muito retrucar os pais, então a minha mãe resolvia no grito, né? A gente nunca sofreu agressão física, graças a Deus por isso, mas ela resolvia no grito. Eu queria muito que você fosse igual ao seu irmão, que apenas uma palavra basta, e você nada basta. Você fica perguntando, 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 perguntando. Parece que eu tô vendo a minha mãe fazer isso. Para de perguntar! Aí começavam as agressões verbais, né? Que hoje a gente dá risada, porque graças a Deus eu fui tratada disso, né? Mas isso imprimiu em mim uma personalidade, né? Uma característica que formou hoje quem eu sou. Mas a minha mãe começava com agressões, né, que ficaram impressas durante muito tempo e por causa dessas palavras que foram lançadas sobre a minha vida me gerou alguns traumas. Então ela falava: você é muito chata, você é muito perguntadeira, você é muito faladeira, você fala demais, você pergunta demais, você é muito chata. Ninguém vai te aguentar, você não vai ter amigos, você não vai conseguir fazer com que ninguém goste de você, porque eu não suporto você. Então aquelas palavras ficaram dentro do meu subconsciente e um dia, né, passaram-se alguns anos, eu me formei, fiquei moça, né, me casei e cresci, tive meus filhos e um dia uma gota d'água conseguiu transbordar tudo aquilo que estava guardado lá dentro, bem escondidinho. My precious, a minha preciosidade, a minha dor, o meu desabafo, o meu desespero, a minha angústia, todas as comparações, todas as palavras lançadas quando eu era criança, aquela gota d'água se tornou um vulcão. E aí eu entrei em crise existencial. E aí eu queria ser uma outra pessoa. E tudo que eu ouvia era: você é uma chata, você é uma insuportável, você não vai ter amigos, você nunca vai conseguir nada, você não vai ser feliz, você não vai ser uma boa mãe, você não vai ter um casamento feliz e satisfeito, você não vai ser realizada, você nunca vai conseguir nada. Por que você pergunta tanto? Por que você fala demais? Eu só consegui ouvir essa voz. E aí eu comecei a imprimir um caráter de uma outra pessoa. Eu queria ser uma outra pessoa. Então eu queria ser amiga de todos. Eu queria ser a boazinha. Eu queria ficar caladinha. Eu queria perguntar menos. Eu queria mudar tudo aquilo. E eu não conseguia mudar nada. Porque, na verdade, se eu mudasse algum tio, eu estaria indo contra a palavra de Deus. Que ela nos diz assim em Gênesis 1:26, que nós somos formados, somos a imagem e semelhança de Deus.
Foi Ele que me criou assim. Foi Ele que me fez assim, né? Foi Ele que criou a minha pele, né? Por que eu sou dessa cor? Eu não tenho que ser de outra cor. Eu amo a cor negra, a cor preta. Eu amo, amo, amo. Desculpa, porque agora a gente não sabe se a gente fala pretos ou negros, né? Mas eu estou falando então como você gostaria de ser chamado, tá? Preto ou negro. Eu amo, 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 amo. Eu queria ser bem pretinha. Então, nessa minha crise existencial, eu ficava em cima da laje, passando Coca-Cola, com óleo Johnson, com óleo de urucum, porque eu queria ser negra. O que eu consegui com isso? Algumas bolhas na minha pele, algumas manchas que a gente tenta esconder com make até hoje. Algumas sardas, né, que precisam ser monitoradas hoje dermatologicamente, porque pintas, né, que surgiram no meu corpo ao longo dos anos que eu fui tentando ficar negra, e isso não aconteceu. Eu fiquei só com algumas marcas dessa sandice que eu tentei fazer. E com isso, eu queria ser uma outra pessoa, e eu acabei só sendo frustrada, né? Eu acabei sendo frustrada porque eu não estava aceitando ser quem eu era, né? Para cumprir um propósito ao qual o Senhor me designou a fazer com a minha personalidade, com a minha característica. Então, o meu cabelo é desse jeito, lógico que hoje nasceram uns fios brancos e aí a gente tenta ficar um pouco mais loira, né? Já que negra não dava para ficar. Ai, gente, desculpa o trocadilho. Mas por que eu nasci com essa cor de olhos, né? E não são azuis, eles são castanhos, mas eles funcionam perfeitamente, né? E o Senhor me criou com esse biotipo, né? Com essa estatura, com essa altura. Foi o Senhor que me criou, porque eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Por que hoje eu vim falar sobre isso com vocês? Porque hoje, infelizmente, as pessoas querem ficar parecidas umas com as outras. Quando, na verdade, nós precisamos ser a imagem e semelhança de Cristo. Então, surge aí novos padrões de beleza, né, impostos pela sociedade, né, e que você precisa seguir. Olha, você precisa ser mais alta, você precisa ser mais esguia, você tem muito seio, então você tem que retirar. Ah, eu tenho muito pouco seio, então eu tenho que colocar, né? Ah, eu quase não tenho lábios, então vou fazer um preenchimento labial. Ah, eu tenho muita bochecha, eu vou fazer bichectomia, eu vou arrancar essas bochechas, porque eu não quero. Ai, o meu queixo não é quadrado, eu queria ter um queixo quadrado igual da Angelina Jolie. E aqueles lábios carnudos, eu quero ter os lábios da Angelina Jolie. E os olhos azuis da Megan Fox. Ai, como eu quero aqueles olhos. Não, e aquele corpo. Eu quero ter aquela cintura, vou arrancar as costelas. Não, chega, não, as costelas não basta. Eu quero ter um quadril mais avantajado, eu quero ter um bumbum mais erguido. Então eu vou preencher, vou colocar, eu ponho, tiro, eu ponho, tiro, eu ponho. Há uma luta constante de querer parecer uma pessoa a qual você não é. Não foi para isso que você foi chamado. Não foi para isso que você foi chamada. Para você ser uma cópia da Angelina Jolie. Para você ser uma cópia da Megan Fox. Para você ser uma cópia de, sei lá, quantas celebridades que estão hoje na atualidade. Não. Você foi chamada para ser quem você é. Dotada de uma beleza interior incomparável, uma beleza que excede a você mesmo, a beleza que você pode expressar, a beleza da santidade do Senhor.
porque foi para esse propósito que você foi chamada, foi para este propósito que você foi gerada, para você ser a imagem e semelhança do Criador. Lógico que tem algumas coisas que nós precisamos dar uma melhorada. Eu não estou aqui sendo hipócrita, né, de falar, mas tem cirurgias que são reparadoras, né? Existem homens e mulheres que precisam fazer determinadas cirurgias que envolvem a saúde, né? Exemplo, tem mulheres que têm muitos seios que acabam prejudicando a coluna, então é indicado, né, a retirada para que a saúde da sua coluna seja estabelecida. Mas isso é uma coisa totalmente contrária do que eu estou falando. Eu estou falando de padrões de belezas impostos a uma cobrança exacerbada de ser uma outra pessoa que você não é. E isso você precisa entender, né? Que o Senhor chamou, Ele te fez perfeita. Ele te fez do jeitinho que você é, do tom que você é, a cor da sua pele, os seus cabelos, os seus olhos, a sua boca, a sua estatura, né? A sua postura. Foi o Senhor que formou isso em você. Você veio impressa desta forma. Quando a pastora Cláudia fala nas suas pregações que nós somos indivíduos únicos, que nós temos 3 coisas que ninguém há no mundo que seja igual a você. São as nossas digitais, a nossa íris e a nossa voz. São 3 coisas que não existe no mundo igual a você. Então, o Senhor nos criou únicas e perfeitas, né? Para cumprir o seu propósito. E aí, eu acabei descobrindo isso às duras penas, né? Porque eu queria ser aceita. Tudo o que eu queria era ser aceita por mim mesma. E depois pelas pessoas. E acabei descobrindo que quando eu me aceito da forma que eu sou, e eu não quero parecer com ninguém, daí as pessoas me aceitam. Ó, que interessante. Você pode dar uma melhorada, mas você não pode ser quem você não é, né? Então aí a minha crise existencial durou. Comigo tudo é muito rápido, a minha ficha cai muito rápida. Durou aí mais ou menos uma semana, uns 15 dias, né? Porque eu fiquei lá torrando no sol, vi que não ia resolver nada. Só criei algumas bolhas no corpo, né? E depois queria fazer algumas coisas malucas que não dava para fazer. Aí eu entendi que não, né? Que eu era perfeita. E todas aquelas vozes, né, que eu ouvia, dizendo que eu não seria feliz, que eu não seria aceita, isso eu precisei de um tratamento espiritual, né, na base da palavra, mergulhada mesmo na palavra do Senhor, para poder tratar todos aqueles meus traumas, né? Eu sempre fui uma pessoa cristã, sou uma pessoa religiosa, né? Hoje estou como pastora, né? Então eu sabia que aquilo não provinha de Deus, né? Eu sabia que aquelas vozes que me acompanhavam, né? Que aquilo foram palavras lançadas, que aquilo estava ferindo a minha alma. Então eu tinha uma alma machucada. E o primeiro passo que eu tinha que tomar era perdoar. Eu precisava perdoar minha mãe. Eu precisava perdoar por todas as palavras que ela havia lançado sobre a minha vida, né? E porque eu ainda estava aprisionada naquelas palavras, né? Que para mim se tornaram verdades absolutas. Mas elas não eram verdades, elas eram mentira de Satanás. Porque Satanás, ele foi enviado a essa terra para cumprir 3 coisas: matar, roubar e destruir.
Ele veio só para fazer isso. Então ele veio para matar os seus sonhos, roubar a sua fé e destruir o ser humano. Ele veio para fazer isso. Então eu estava acorrentada naquelas verdades absolutas que Satanás estava me falando, que infelizmente ele usou a boca da minha mãe num momento muito ruim, né? Que não convém agora, mas ela também devia estar passando por algum momento muito difícil. E pensa, você tá passando por um momento difícil e fica uma criança do seu lado, né? Ou um jovem, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Hoje eu entendo porque eu sou mãe, né? Eu falo não para um filho e aí vem um filho, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Ah, mãe, mas por que meu amigo pode? Ai, mãe, mas por que a minha amiga pode? Ai, mas por que o fulano foi? Ai, mas por que o ciclano? Então chega uma hora que a mãe fala, chega de me perturbar, né? É assim que a gente age, é assim que a gente reage, né? É dessa forma. Com a minha mãe não foi diferente. Ela devia estar passando por um momento muito difícil e uma pentelha ficava o tempo todo perguntando para ela como que eram as coisas, e por que não, porque queria isso, porque queria aquilo, né? E aí ela lançou a palavra. E tudo que Satanás precisa é que você lance uma palavra. Uma palavra lançada. É impossível recolher, porque o vento leva. Cuidado com as suas palavras, bonita. E eu sabia que eu precisava perdoar minha mãe. Eu precisava me desvincular daquilo, né? Precisava liberar perdão sobre a vida dela. E ótimo, a minha mãe ainda estava viva, porque hoje a minha mãe é falecida, ela já faleceu faz 5 anos, agora, esta semana, faz 5 anos. E eu precisava liberar perdão, né, sobre a vida da minha mãe, e ela também precisava pedir perdão, né, para mim, né, de todas aquelas palavras. Aquele seria o primeiro passo, né? Aquele seria o primeiro, a primeira chave que seria virada, né? Então, Deus preparou essa oportunidade e houve esse conserto, né? Houve esse perdão. A minha mãe me pediu perdão por todas as palavras que ela havia lançado sobre a minha vida, na minha infância, na minha juventude, na minha adolescência, né? E depois, ao longo da minha vida, né? Ela se perdoou, ela pediu perdão, se perdoou também, e eu perdoei a minha mãe, né? Eu soube entender, né? O processo da minha criação, né? Então, quando houve o perdão, eu me desliguei daquelas palavras. E aí eu comecei a ser uma nova pessoa. Eu comecei a imprimir realmente o caráter, né, de Cristo, né? Que nós precisamos perdoar uns aos outros todos os dias, 70 vezes 7 vezes por dia. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras lançadas, porque elas podem gerar traumas terríveis, né, em outras pessoas. E quando houve esse perdão, quando nós nos perdoamos, eu consegui então enxergar a minha própria beleza e parei de me comparar com outras mulheres, com outras pessoas e de querer ser outras pessoas e de querer agir conforme outras pessoas. Daí eu comecei a enxergar o que Deus queria que eu fizesse, né? Que eu realizasse o meu propósito conforme as minhas características. Porque tudo que o Senhor criou tem um propósito, né? E o propósito hoje é esse. Quem diria que há alguns anos lá na frente, em época de pandemia, o mundo inteiro, milhares e milhares e milhares de pessoas estariam confinadas dentro das suas casas, fugindo de um vírus letal, o tal coronavírus, né? E eu seria a pessoa
pessoa usada por Deus para falar com você hoje, para cumprir o seu real propósito, para cumprir o seu real objetivo de vida, né? Que é ser usada por Deus com as características as quais Ele criou que você fosse. Assim, linda, bela, lindo, belo, perfeito, perfeita, para cumprir os propósitos aos quais o Senhor designou. Amém? Então, tudo que o Senhor cria, tudo que o Senhor faz, tem um propósito, né? Nada é feito em vão. Então, eu quero que neste dia de hoje, você guarde esta palavra bem fundo no seu coração, que você perdoe, né, hoje, a quem você precisa perdoar. Eu não sei o que foi que aconteceu na sua vida, eu não sei o que foi que aconteceu no seu passado, eu não sei quais foram as palavras que foram lançadas sobre a sua vida quando você era criança, quando você era jovem, quando você era ainda um adolescente. Eu não sei se você ouviu alguma palavra ainda ontem que fez com que você ficasse muito triste e que te paralisou, que te bloqueou, que te fez pensar que você tem que ser uma pessoa diferente. Você não tem que ser ninguém diferente. Você pode fazer algumas coisas diferentes, sendo você mesmo, né? Sendo uma pessoa fantástica conforme você é. Então que hoje você possa perdoar essas pessoas, que você possa se desvencilhar, né, de todas essas coisas que estão amarrando você, que estão te aprisionando, que estão escondendo dentro de você uma dor muito grande, que você escondeu, guardou e transformou isso uma preciosidade. Que você hoje seja liberto, que você seja liberta, que você arranque todo o jugo, que você jogue na cruz mesmo do Calvário e que você prossiga para o alvo, que você seja uma pessoa transbordando alegria, que você seja uma pessoa que transborde luz, porque outras pessoas precisam que você seja luz, que você cumpra realmente o propósito ao qual você foi destinado nesta terra. Então, hoje, que você faça esse exercício, que você traga a sua memória a todos aqueles momentos que te trouxeram tristezas e dores, né? E que você seja liberto, que você seja liberta através deste vídeo, através deste canal. Amém? Que você guarde essas palavras bem lá no fundo do seu coração e que você possa ser uma pessoa realizada, uma pessoa feliz, uma pessoa completa e que você seja você mesma, que você seja você mesmo. Amém? Cheio de luz, cheio de brilho, cheio de saúde, para poder impactar outras vidas, outras pessoas, para sair da inércia, da tristeza e da terrível comparação de querer ser outras pessoas que você não é. Um super beijo no seu coração. Se você gostou deste vídeo, dá um like, compartilha esse vídeo com um bonito ou uma bonita que precisa no dia de hoje receber esta palavra de ser a pessoa que ele ou que ela é, imprimindo a sua identidade baseada na semelhança, né? E a imagem de Cristo. Um super beijo no seu coração e muito obrigado por estar aqui me ouvindo. Deus te abençoe poderosamente. Até mais.